E aí, zoeiro, tudo bem com você? Aqui é o canal Zoeira Histórica, eu sou o professor Juarez Júnior e agora é a parte final da nossa aula de Guerra Fria. Solta a batida aí, compadre! Tchum, tchá, tchá, tchum, tchá, tchum. Então vamos lá, take it easy. Na nossa primeira parte sobre a Guerra Fria, nós falamos sobre principalmente o processo da busca por aliados entre os Estados Unidos e a União Soviética. Falamos sobre a Guerra da Coreia e relacionamos o contexto da Guerra da Coreia com a atualidade. E eu vou iniciar a nossa segunda parte de Guerra Fria falando sobre o processo da Revolução Cubana, lá de 1959, também pensando com o contexto atual. Mas antes da gente falar sobre o processo da Revolução Cubana em si, eu preciso voltar lá no ano de 1898. Em 1898, Cuba fica independente da Espanha, com o apoio dos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos tinham um grande objetivo de controlar politicamente algumas regiões da América. Por isso que existia aquele pensamento da chamada Doutrina Monroe, a chamada América para os americanos, que na verdade era América para os norte-americanos, ou melhor dizendo, América para os estadunidenses. Então, a partir de 1898, Cuba se transformou num protetorado dos Estados Unidos, ou seja, um país independente, porém controlado pelos interesses dos Estados Unidos. Tanto que a partir de 1903, lá na Constituição de Cuba, os Estados Unidos vai ter um dispositivo constitucional, a chamada Emenda Platt. O que era a Emenda Platt? A possibilidade dos Estados Unidos intervirem, inclusive militarmente, caso Cuba não tivesse sendo subordinada mais aos Estados Unidos. Então, nesse sentido, Cuba estava subordinada aos interesses dos norte-americanos. Porém, essa situação dessa subordinação de Cuba aos interesses dos Estados Unidos vai fazer com que muitos cubanos se sentissem inconformados com isso, insatisfeitos. E a partir lá da década de 1950 vai surgir um movimento chamado MR-26, o MR-26 de julho, com a liderança do então estudante Fidel Castro. Fidel Castro que vai ser o grande líder desse processo de rompimento de Cuba com os Estados Unidos. Nos anos 50, o então presidente de Cuba era um cara chamado Fulgêncio Batista. Fulgêncio Batista, como presidente de Cuba, obviamente ele estava subordinado aos interesses dos Estados Unidos. Só que o Fidel Castro começa a organizar algumas guerrilhas contra o governo do Fulgêncio Batista. Até que no dia 1º de janeiro de 1959, o Fulgêncio Batista fugiu dos Estados Unidos. Fugiu, você sabe que fugiu quando foge, né? Fulgêncio. Eu tô com vergonha de mim. Pra que isso? Isso é porque a gente gosta do quê? De passar uma vergonha, fazer umas coisas, né? Aproveita e já deixa um likezinho pra minha piada aí. Valeu, Juarez! Mendigo de like! É porque o microfone fica aqui assim, ó. Quando o Fulgêncio Batista fugiu para os Estados Unidos, a gente percebe que Cuba, que rompeu com os Estados Unidos, fica meio isolado nesse processo da Guerra Fria. Lembre-se, a Guerra Fria se caracterizava pela bipolaridade. De um lado, o mundo capitalista liderado pelos Estados Unidos e de outro, o mundo socialista liderado pela União Soviética. Se você rompeu com os Estados Unidos, meio que sobrava você ser aliada da União Soviética. E foi exatamente o que aconteceu. A Cuba vai se aliar à União Soviética, inclusive fazendo acordos comerciais. Os Estados Unidos vai olhar para essa situação e vai dizer o seguinte: ué, Cuba, aqui no meu quintal, um país que até ontem era a minha subordinada, vai ser aliado da União Soviética? Se quiser continuar sendo aliado da União Soviética, vai sofrer um embargo econômico, ou seja, os Estados Unidos não vendia mais nada e nem comprava mais nada de Cuba. E a partir disso, Cuba vai cada vez mais se aproximando na União Soviética desse cenário da Guerra Fria. Só que a Revolução Cubana, ela não tem a importância só em prova de vestibular, de uma maneira geral, só pelo processo de rompimento com os Estados Unidos. Tanto que cerca de 2 anos depois da chegada
dos revolucionários ao poder, vai ter lá em 1961 um episódio muito marcante nesse processo pós da Revolução. A gente tem a chamada invasão da Baía dos Porcos, onde militares de Cuba, treinados pela CIA, né, uma agência de inteligência dos Estados Unidos, eles vão tentar retomar o poder em Cuba, derrubando Fidel Castro. Só que os revolucionários, né, os partidários do Fidel Castro, eles vão conseguir resistir e derrotar esses invasores. E a partir disso, cada vez mais o clima vai ficar muito tenso lá em Cuba. Tanto que em 1962, a União Soviética vai instalar mísseis em Cuba apontados para os Estados Unidos. E os Estados Unidos vai instalar mísseis na Turquia apontados para a União Soviética. E aí a gente vai ficar naquela lógica, como diz a Inês Brasil, se me atacar eu vou atacar. Cara, daqui a pouco eles ficaram só na ameaça, como diz o MC Jerry, vai taca, taca, taca. E acabou que ninguém atacou nada. O pessoal brincava se Cuba ia lançar ou se Cuba não ia lançar. Desculpa, gente, eu não resisto a essas coisas. Eu vejo uma vergonha passando e já quero... Opa! Vem cá! DJ Magrinho só fica rindo. Hoje só tá eu e DJ Magrinho. Esse episódio ficou conhecido como a crise dos mísseis. Eu vou mostrar uma imagem pra você aqui, onde, né, existe o presidente dos Estados Unidos, o John Kennedy, e de outro lado, o então presidente da União Soviética, o Nikita Khrushchev, onde eles estão numa queda de braço, disputando quem vai jogar o míssil em seu outro país. E esse episódio vai deixar o mundo de uma grande ameaça de uma guerra nuclear. Ou seja, todo mundo ficou com muito medo, porque sabia que as armas estavam sendo desenvolvidas e essas armas, dentro do contexto da corrida armamentista, acabaria com o mundo. Então o episódio da crise dos mísseis fez com que Estados Unidos e União Soviética desse uma certa recuada nesse processo do investimento nas armas nucleares. A Revolução Cubana, ela não só foi uma ameaça aos Estados Unidos, no sentido de países aliados a ela romperem com ela nesse contexto, mas a Revolução Cubana, ela poderia ser um grande modelo de revolução a ser exportada para outros países. Ou seja, a possibilidade de aqui na América existirem outros países se transformando em socialistas. Então, nesse sentido, os Estados Unidos vai olhar para a América com um olhar diferente, ou seja, não mais na política da boa vizinhança. Agora, o olhar para os Estados Unidos vai ser uma política intervencionista. E a partir de então vai ser criada essa lógica da chamada Operação Condor. O que seria a Operação Condor? Quando os Estados Unidos vai apoiar ditaduras militares aqui na América Latina. Por exemplo, quando a gente fala da ditadura militar que começa em 1964 aqui no Brasil, a gente tem o apoio dos Estados Unidos, na Argentina, no Uruguai, no Chile, em outros países. Mas isso é tema que a gente vai trabalhar em outros vídeos. Então, nesse sentido, a Revolução Cubana coloca em xeque o poder dos Estados Unidos na América. Por isso que os Estados Unidos vai apoiar essas ditaduras militares aqui na América Latina. Outro conflito importante nesse cenário da Guerra Fria foi a Guerra do Vietnã, um dos conflitos mais longos desse contexto histórico. A Guerra do Vietnã começa por volta de 1960 e acaba em 1975. Mas o seu auge é lá no final dos anos 60, que a gente já vai falar daqui a pouco, principalmente com a participação dos Estados Unidos nesse conflito. Mas vamos pensar o seguinte, a Guerra do Vietnã, ela tem a seguinte configuração geopolítica. De um lado a gente tem o Vietnã do Sul influenciado pelos Estados Unidos e de outro lado o Vietnã do Norte influenciado pela União Soviética e também pela China. Então esses dois lados, o Vietnã do Sul e o Vietnã do Norte, eles vão brigar. Qual que era o grande objetivo dessa Guerra do Vietnã? Um lado queria impor o seu modelo político, social e econômico para o outro. Só que ao contrário do que muitos de vocês imaginam, na Guerra do Vietnã, os Estados Unidos foi derrotado. Que a gente tem a ideia que o exército dos Estados Unidos é praticamente invencível, né? Mas essa ideia é falsa. Tanto que os Estados Unidos vai mandar cerca de 550 mil soldados no auge da Guerra do Vietnã, como eu disse lá no final dos anos 60. E essa guerra, ela tem uma grande novidade. Essa guerra foi uma guerra praticamente televisionada. Ou seja, do Jornal Nacional lá dos Estados Unidos, tinha sempre, não questões só ao vivo,
mas também a repercussão de algumas imagens emblemáticas. A imagem mais emblemática da Guerra do Vietnã é a imagem que eu vou mostrar aqui agora, onde está aquela menina correndo nua, né, de braços abertos, chorando, desesperada, pelo ataque a uma bomba química que tinha acabado sendo jogada lá no Vietnã do Norte. E esse ataque tinha sido comandado pelos Estados Unidos. Quando isso chegou na mídia nos Estados Unidos, nos jornais, isso foi um grande escândalo. O então presidente, o Richard Nixon, dizia inclusive que aquilo era uma montagem. Se fosse hoje, ele dizia que era uma fake news, né? Mas só que nesse contexto histórico isso foi um escândalo. Ainda mais um escândalo porque os Estados Unidos não só estava jogando armas químicas em crianças, mas também os Estados Unidos estava perdendo o conflito. Porque lembre-se, um dos motivos muito forte da sociedade dos Estados Unidos questionar a participação do seu país nessa guerra foi porque eles estavam perdendo, né? Então, nesse cenário, o grande questionamento, a participação dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã vai ser pelo movimento hippie, naquele festival muito conhecido que é o Festival de Woodstock. Que eu tô passando imagens para vocês aqui, porque o Festival de Woodstock, ele vai trazer, pela liderança do movimento hippie, um grande questionamento, onde eles vão dizer o seguinte: faça amor, não faça guerra. Então, nesse cenário do movimento hippie, ele está inserido dentro da lógica da chamada contracultura. O que seria a contracultura? Lá nos Estados Unidos, nos anos 60, nos anos 70, vai existir um grande questionamento sobre essa sociedade baseada no consumo. Ou seja, de certa forma, o pensamento socialista chegava nos Estados Unidos através dessa contracultura, de questionar aquela sociedade onde o homem era a figura central, ou seja, a gente tem o movimento feminista ganhando força dentro dos Estados Unidos, onde a mulher vai ter uma liberdade, por exemplo, sexual, de poder praticar sexo sem engravidar, porque nesse contexto também vai ter o grande boom, né, dos anticoncepcionais. Ou seja, esse movimento da contracultura, ele questiona o papel da mulher na sociedade e também a participação dos Estados Unidos dentro da Guerra do Vietnã, porque os Estados Unidos estavam sofrendo derrotas humilhantes. Existem pesquisas que dizem que cerca de 300 mil ficaram feridos, ou seja, foi um escândalo não só a participação, mas também a derrota dos Estados Unidos nessa Guerra do Vietnã. E o mais interessante é que o Vietnã do Norte consegue vencer o Vietnã do Sul, né, no final da guerra, e a gente tem uma unificação do Vietnã com a ideia socialista, né? Então os Estados Unidos, além de sofrer derrotas humilhantes, né, na guerra em si, né, militarmente, também vai sofrer uma derrota política e econômica, que o Vietnã vai se consolidar como um país socialista nesse cenário da Guerra Fria. No período, ainda quando estava acontecendo a Guerra do Vietnã, vai estourar no mundo a chamada crise do petróleo, lá em 1973. E nesse cenário dos anos 70 a gente vai... Porra, mano. Caralho. Porra, não dá, mas eu monto... Porra, eu vou fazer... Como é que é? Fabinho da Hornet, acho que ele tá passando bem aqui. Porra, sai de tirar o pau da folha. Economicamente, a década de 1970 vai apresentar algumas dificuldades para os Estados Unidos. Principalmente quando em 1973 vai estourar a chamada crise do petróleo. Crise do petróleo que tem a ver com o conflito lá a chamada da Guerra do Yom Kippur, que acontece lá no Oriente Médio, e os países árabes não vão querer mais vender barris de petróleo o valor que existia no contexto. Eles vão aumentar o preço após eles serem questionados por atacar Israel lá no Dia do Perdão, que é o chamado Yom Kippur. E nesse sentido, a economia dos Estados Unidos vai ficar muito vulnerável. Não só por causa da crise do petróleo, porque os Estados Unidos vai encontrar concorrência nos seus próprios aliados. Lembra lá na parte 1 que eu falei pra vocês assim, que lá em 1957 a Europa vai criar a chamada CEE, Comunidade Econômica Europeia? Lembra que eu disse que esses países europeus queriam uma certa independência econômica em relação aos Estados Unidos? Então, esse processo vai estourar na década de 1970 e os Estados Unidos já não vai conseguir mais tanto vender assim para os países europeus. Além de uma concorrência de outro aliado no Oriente, o Japão. Então, nesse sentido, os Estados Unidos nos anos 70 vai passar por uma certa dificuldade econômica, principalmente porque na década de 70 a Guerra Fria não estava tão quente no sentido de um iminente conflito pós-Guerra do Vietnã.
Essa situação vai ser resolvida internamente nos Estados Unidos quando em 1980 vai ser eleito um novo presidente dos Estados Unidos, o então galã Ronald Reagan. Assistiu o meu Ronald Reagan? O então novo presidente dos Estados Unidos, o Ronald Reagan. Vai tomar no Reagan, rapaz. Esse então novo presidente dos Estados Unidos, o Ronald... Ai, Juarez. O Gabriel não tá aqui, mas ele falaria: ai, Juarez. Deixa Mas eu aí, ir, cara. Pô. dá um like logo nessa porra. É... Take it easy. É porque o cara quer o código dele pra palminha. Dá palminha. 2 palminhas que tem uma zoeira aqui, ó. 2 palminhas pra ele. Esse então novo presidente dos Estados Unidos, o Reagan, ele vai ter um papel importantíssimo nos anos 80, que ele vai resgatar aquele imaginário que foi inaugurado pelo então presidente Truman, aquela lógica da bipolaridade. Ele vai dizer, inclusive, que a União Soviética lidera o império do mal. Então, nesse sentido, o mandato do presidente Reagan vai ser resgatar essa lógica da bipolaridade da Guerra Fria. Pode falar daqui, ó. Você sabe que bipolaridade sempre cai na UERJ, né, por exemplo. Caiu na UERJ, Guerra Fria, e tem alternativa à bipolaridade, seu coraçãozinho vai ficar, Jesus do céu. Eu marco isso ou não marco? Calma, pode até não ser, mas é. Porque todas as vezes que caíram Guerra Fria e tiveram bipolaridade na alternativa, era a resposta certa. Então, por favor, fique atento, o coraçãozinho vai ficar desviado. Mas calma, que vai dar tudo certo. O Reagan, inclusive, vai resgatar não só essa bipolaridade no sentido de uma aversão ao mundo socialista, chamando a União Soviética do Império do Mal, mas também um resgate e um investimento em armas. Só que, por outro lado, a União Soviética nos anos 80 já não tinha mais como bancar essa corrida armamentista. Primeiro, que o Nikita Khrushchev já tinha diminuído o investimento lá nos anos 60 nas armas nucleares, e a União Soviética já não tinha mais dinheiro para bancar essa corrida armamentista nos anos 80. Isso, inclusive, vai ser um dos motivos, né, das motivações para a gente começar a perceber que a União Soviética vai começar a ruir nesse cenário dos anos 80 da Guerra Fria. Você sabe, Ailton, isso você tem que colocar na edição, que eu tô ficando meio assustado, porque tem pais de alunos meus da escola, por exemplo, estão assistindo meus vídeos, ó. Será que eles vão ver que eu falo de besteira? Se ver também vai ficar rindo, né? Vai dar merda, vai. Vai dar merda, vai não, o pessoal gosta. O presidente Ronald Reagan, na década de 1980, ele está inserido no surgimento de um novo modelo do capitalismo, o chamado neoliberalismo. Junto com a então primeira-ministra da Inglaterra, a Margaret Thatcher, a gente vai ver o surgimento desse novo modelo econômico. E o mais interessante é que eles vinham para romper, ou buscar a diminuição da influência do pensamento socialista, inclusive no movimento dos trabalhadores. Né? A Margaret Thatcher, por exemplo, ela vai ser conhecida como a Dama de Ferro, né? Porque ela vai lidar com os sindicatos, por exemplo, de maneira bem efusiva, né? Não cedendo às pressões dos sindicatos ingleses. Esse modelo do neoliberalismo vai se caracterizar pela diminuição da intervenção do Estado na economia, certo? Aquilo que a gente chama do Estado mínimo. A gente vai ver uma lógica de privatizações, dessa diminuição do papel do Estado na economia. E uma das coisas mais interessantes desse cenário é o seguinte: a gente vai perceber que tanto nos Estados Unidos e principalmente na Europa, a gente vai ter o fim dessa lógica do estado de bem-estar social. Lembra quando eu falei da CEE, da Comunidade Econômica Europeia, que foi fundada em 1957? Eu disse lá no vídeo 1 que essa lógica vai inaugurar esse pensamento do John Keynes, né, do keynesianismo, lá na Europa. Então, com o surgimento do pensamento neoliberal, a gente vai ver o sumiço dessa questão do estado de bem-estar social. Ou seja, o Estado ele vai ter um papel cada vez menos importante na vida das pessoas. Ou seja, as empresas privadas vão tomar conta da economia e cada vez mais a gente vai ver o Estado sumindo desse cenário econômico. Se os Estados Unidos, na década de 1970, enfrentava problemas econômicos, o cenário não vai ser diferente na União Soviética. Principalmente que a União Soviética tinha o seu modelo muito baseado
concentrado no Estado. O então novo chefe de Estado da União Soviética, o Nikita Khrushchev, que assume depois do Stalin, ele vai encontrar uma grande resistência a esse processo que os historiadores chamam de desestalinização da União Soviética, ou seja, diminuir o papel do Estado, obviamente não para o Estado ser mínimo, mas que o Estado ele não fosse tão grande, por exemplo, não criando muita burocracia. Só que o Nikita Khrushchev ele vai receber muita resistência e muitas críticas, principalmente dentro de um grupo da chamada nomenclatura. Ou seja, a nomenclatura não gostava do Nikita Khrushchev, ou seja, a nomenclatura não enxergava o Nikita como o Khrushchev deles, não era o Khrushchev. Ai, não era Khrushchev, é. Miséria. Que faz assim porque é difícil, né? Desculpa aí. Então o Nikita Khrushchev vai sofrer muita resistência, ele vai cair, por exemplo, e lá mais na frente, nos anos 80, vai assumir o grande cara que vai tentar resolver esses problemas econômicos e políticos da União Soviética, que foi um cara chamado Mikhail Gorbachev, ou Gorbachev, depende aí da tradução que você adotar. O Mikhail Gorbachev, que tinha uma pinta aqui na careca, ele vai ser o cara que vai tentar reestruturar tanto a política como a economia da União Soviética. E nesse sentido, o Gorbachev, ele vai criar a chamada Perestroika. A Perestroika que tinha como objetivo uma reestruturação econômica da União Soviética. Só que o Gorbachev, tinha muita resistência ainda dentro dos membros do Partido Comunista Soviético, certo? Sobretudo a nomenclatura, que não gostava desse processo da diminuição do tamanho do Estado lá na União Soviética. Então, nesse sentido, o Gorbachev vai tentar diminuir o tamanho do Estado, certo? Promovendo algumas reformas para fazer aberturas econômicas, para tentar salvar a economia da União Soviética. Só que a perestroika vai ser um fracasso, porque ele não consegue resolver o problema da economia soviética ser extremamente fechada. Uau! Além desse processo de uma abertura econômica, o Mikhail Gorbachev ele vai fazer a chamada Glasnost. A Glasnost que tinha como objetivo promover um processo de abertura política. E é aí que o Gorbachev ele vai conseguir ter mais sucesso, porque a política russa era extremamente fechada, a imprensa sofria censuras, e aos poucos esse debate de uma abertura política dentro da União Soviética vai ganhar força. Mas vai ganhar tanta força, mas tanta força, que a União Soviética vai se fragmentar, porque algumas regiões aliadas da União Soviética, ela vai começar a questionar o poder da União Soviética, do seu aliado, dizendo o seguinte: nós não devemos mais ser subordinados a vocês. Essas tentativas fracassadas da Perestroika e Glasnost fizeram com que países influenciados pela União Soviética percebessem que aquele modelo era questão de tempo, que ele ia ruir. O primeiro país importante que vai passar por um processo de questionar esse mundo dividido entre capitalismo e socialismo vai ser a Alemanha. A Alemanha Oriental, que era influenciada pela União Soviética, vai começar a questionar essa divisão, principalmente quando pessoas da Europa Oriental queriam passar para a Europa Ocidental. E vai ser nesse cenário que a gente vai perceber o processo da queda do Muro de Berlim, que eu vou passar algumas imagens aqui para vocês perceberem como que o Muro de Berlim ele vai ser um grande símbolo de um processo do fim desse cenário da Guerra Fria, ou seja, esse mundo dividido entre capitalismo, mundo ocidental, e socialismo, mundo oriental, era questão de tempo, que ele ia acabar. E a gente percebe que ele acaba de vez com a queda do Muro de Berlim. Ou seja, era questão de tempo, era só a União Soviética acabar que a gente teria o fim da Guerra Fria. E o mais interessante nesse cenário é o seguinte: a Guerra Fria ela tem o seu fim em 1991, quando a gente tem a fragmentação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E, portanto, a União Soviética acabou e vão aparecer diversos países na Europa Oriental. A gente vai ter a Rússia, que era o centro da União Soviética, e outros países como Lituânia, Letônia, Estônia, chamados
países bálticos e tantos outros países. E nesse sentido, quando a gente tem a fragmentação da União Soviética, a gente tem o fim da Guerra Fria. Não só o fim da Guerra Fria, mas também o fim do nosso vídeo, que a gente já tá 3 horas gravando essas duas partes. Viado. E você não dá um like. Que você... Ai, Juarez, eu esqueci. Esqueceu! Eu não esqueci as coisas importantes pra te ajudar a estudar o coisa. Porra, deu um esporrão agora, gato. Percebeu? Por favor, é o like que a gente precisa. Um compartilhamento, um coisa. Tá bom? Beijo. Pra gente montar essa aula sobre Guerra Fria, eu usei principalmente 2 livros importantes. O primeiro livro é o Século XX, O Tempo das Dúvidas, que é o volume 3 dessa coleção. E o outro que é um livro clássico do então historiador Eric Hobsbawm, o livro chamado A Era dos Extremos. Era dos Extremos, inclusive, que sempre aparece questões de vestibular com trechos desse livro aqui, que é extremamente importante. E eu queria fazer um convite a você. No dia 28 de maio de 2018, a gente vai ter uma live no nosso canal, onde a gente vai resolver questões importantes de vestibulares. Então é muito importante a sua presença aqui. Nos siga nas nossas redes sociais, principalmente aqui, ó, no nosso Instagram, o @zoeirahistórica, que a gente está trazendo várias novidades, um novo formato para o nosso Instagram, trazendo dicas para os vestibulares. E se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, clique no sininho para você receber as notificações sempre quando tiver vídeo novo. E o mais legal de tudo, agora os nossos vídeos são às segundas-feiras às 10 horas da manhã. Valeu? Cê é bruto! E se você tem história como específica na UERJ e na PUC, eu tenho um recadinho pra você aqui, ó. Vocês sabem quais são os cursos que tem história como específica? Na UERJ a gente tem Administração, Arquitetura, Ciências Econômicas, Direito, Jornalismo e Relações Públicas e todos esses cursos que estão aqui, ó. Já na PUC a gente tem história como específica nos cursos de Arquitetura e Urbanismo, o pessoal de Comunicação Social, além dos cursos de Direito e Relações Internacionais. E se você busca e necessita de um acompanhamento exclusivo, bem de perto de um profissional da área, você está falando com o cara. Eu vou passar aqui as notas para vocês dos alunos que fizeram aula particular comigo, tanto em 2016 como em 2017, para vocês verem como as notas deles foram bem altas. Aqui, ó. Comigo, meu irmão. Fecha comigo que vai dar tudo certo. Nessas aulas particulares, a gente vai ter em grupos de no máximo 10 pessoas e elas vão funcionar esse ano, além daqui de São Gonçalo, também em Niterói. Então, para maiores informações, mande mensagem para mim aqui, ó. Está meu número do WhatsApp que eu te dou todas as informações.